Olá, bom dia. Você acompanha agora a audiência pública para a apresentação de contas do Fundo Municipal da Saúde, presidida pelo vereador Vinícius Gratti. Bom dia a todos. Gostaria de declarar aberta a terceira audiência pública, aqui pela Comissão de Política Social e Saúde da Câmara Municipal de Campinas, para a apresentação da prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2014 do Fundo Municipal de Saúde do Executivo. A audiência foi publicada no Diário Oficial do Município em 23 de fevereiro de 2015. Queria cumprimentar e agradecer a presença aqui do Reinaldo Antônio de Oliveira, diretor da Secretaria do Fundo de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Queria cumprimentar também o Dr. Edson Martins da Silveira, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde. Convidar para fazer parte da mesa, já cumprimentando o meu colega de Casa Legislativa, o vereador Marcos Bernardelli, e também convidar o Dr. Edson também para fazer parte aqui dos trabalhos aqui da mesa. Queria também cumprimentar aqui o Aguinaldo Ribeiro de Queiroz, diretor de RH da Saúde. Cumprimentar o Valdir Santos, representando o vereador Jorge da Farmácia. O Micolucci de Júnior, representando o vereador J. Silva. O Roverson Cardoso, representando o vereador André von Zuben. O Tiago Custódio, representando o vereador Pedro Torim. Então eu passo aqui a palavra para o diretor, já que já justificou a ausência do secretário Cármino, que está num evento fora da cidade, e que veio aqui representando nessa ocasião. Então eu passo a palavra a ele para que ele possa começar os trabalhos aqui da apresentação. Muito bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês para a apresentação do terceiro quadrimestre de 2014 do Fundo Municipal da Saúde. Agradecer também aos telespectadores que estão nos assistindo. E estamos aqui então para cumprir a Lei 141, né? Prestação de conta, transparência com as despesas de saúde do município. Como eu disse, nós estamos embasados na Emenda Constitucional 29 e na Lei Complementar 141, que preconiza que a gente faça a apresentação de todas as despesas do município. Essa é a metodologia do cálculo, né? São as despesas totais com saúde do município, dividido pelas receitas de impostos e transferências constitucionais legais. A lei determina um mínimo de 15% na aplicação em saúde e a nossa lei orgânica eleva esse mínimo para 17%. No total arrecadado nas receitas constitucionais de 2.713 bilhões, nós arrecadamos acumulado no ano de 2014. Aqui nós demonstramos todas as receitas, né, IPTU, as receitas do município, sendo o IPTU e o ISSQN nossas maiores fontes de arrecadações, 420 milhões no IPTU, o ISSQN 620 milhões. Depois as transferências da União e as nossas segunda maiores arrecadações é a parte do Estado, né, com repasse para os municípios, no caso do ICMS 814 milhões e do IPVA 266 milhões.
Interessante dizer, e acho que vale a pena registrar, que no caso do ICMS, com relação a 2013, nós tivemos uma arrecadação involutiva de quase 2%. Então, o que também impactou bastante as receitas do município, né? Como foi bem divulgado pelo nosso secretário de Finanças. E aqui a gente demonstra isso. Nas outras receitas que nós recebemos, que é de receita de convênios, receitas vinculadas, nós recebemos por blocos 316 milhões, esses são recursos que vêm do Ministério da Saúde, através dos blocos, né? E no bloco da atenção básica, então, 49 milhões. No bloco da média e alta complexidade, 252 milhões e 955 mil. Assistência farmacêutica, 5 milhões e 500 mil. Gestão do SUS e investimentos. Nas demais receitas vinculadas, nós temos aí a parte do Estado, através da farmácia popular, 160 mil. Os programas do Estado, e aqui também tem o convênio do Estado para custeio de leitos, da ampliação de leitos do ano de 2013, de 16 milhões. Aqui está o dose certa, a glicemia e o convênio de leitos. As taxas da Visa, que é a receita própria, que é multas e taxas da Devisa, e a remuneração de recursos do dinheiro que fica nas contas da saúde. Perfazendo, então, 336 milhões 231 mil de recursos vinculados. Nós vamos apresentar aqui as despesas correntes de custeio da administração direta. Pessoal em cargos. Pois não. Peço licença aqui a apresentação, agradecer aqui o vereador André Von Zuben, líder de governo, e já o convidando aqui para fazer parte também da mesa diretora dos trabalhos. Muito obrigado. Bem-vindo, André. Então, no total de gastos de 1 bilhão e 33 milhões, 516 milhões 608 mil, num percentual de 51, quase 52%, foi gasto com recursos humanos. De material de consumo, 53 milhões e 500, perfazendo um percentual de 5,36%. Com prestadores conveniados, serviços hospitalares, 321 milhões 890 mil, 32%. Outros serviços são contratos, aí são todos os contratos gestionados pelo Departamento Administrativo para a Saúde, 10,43, 104 milhões. Indenizações e restituições, 167 mil. 1 milhão e 300 de equipamentos permanentes, indenizações, no caso aqui de investimentos, 480 mil. E o repasse ao Mário Gatti para custeio, que repassamos 35 milhões 848, num total de 1 bilhão 033 milhões. Nós fizemos uma relação em 2013, só para a gente interpretar um pouco como é que foi em 2013 com o pessoal. O pessoal nós gastamos 496 milhões em 2013 e 516 milhões em 2014, num percentual de 4,3%. Em material de consumo, 49.900 e em 2014, 53.517, 7%, um pouco acima da inflação prevista. Em prestadores, 292 milhões com 321 milhões em 2014, 10%. Em prestadores nós tivemos um valor acima e nós tivemos ampliação de leitos em 2014 para combate à dengue. Então aqui fica demonstrado que precisamos aumentar os leitos, convênio com os hospitais. Outro serviço, é um dado interessante, 78 milhões para 104 milhões em 2014, com aumento de 33%. Aí esses gastos eles estão muito ligados aos contratos. Então, em 2013 nós tivemos um problema, foi o início do governo. Em 2014 nós andamos muito com a regularização de contratos que estavam pendentes, que nós no começo do ano de 2014, e isso reflete nos 33% de aumento de gastos com outros serviços. Nós fizemos aqui no total de gasto por fonte,
como é que esses gastos se deram por fonte de gasto. Então, no caso dos 516 milhões gastos com folha, é tudo com recurso próprio, né? A folha, mas tem uma separação para que a gente entenda. Da folha de pagamento, 323 milhões é a folha de pagamento da saúde, somente das áreas, das unidades de saúde e da área meio da saúde. O Mário Gatti, 127 milhões. Então, se a gente fizer uma relação hoje, quase 30% da despesa da saúde é com o Mário Gatti, folha de pagamento. Repasse a Camprev, que é a cota patronal, e encargos da folha. Então, perfazendo, 516 milhões e 600. Do material de consumo, dos 53 milhões gastos, 39 com recurso próprio, 15 milhões com recurso federal e 2 milhões com recursos estaduais. E 112 milhões próprios da saúde é despesas que nós atribuímos da Devisa, praga com vigilância, mas com o próprio recurso da vigilância. Em prestadores conveniados, dos 321 milhões, 53 milhões de recurso próprio, 254 milhões de recurso vinculado federal e 13 milhões e 800 com recursos estaduais. Em outros serviços, dos 104 milhões, onde houve aquele aumento de 33%, 197 milhões com recurso próprio, quase 98 milhões. 5 milhões de recurso federal e 310 mil com recurso da vigilância. Indenizações 648 mil, equipamento permanente 1.305.000, num total da administração direta de 998 mil. Com o repasse do Mário Gatti, 35 milhões e 800, 2 milhões e 400 recurso próprio, 33 milhões 379 mil com recursos federal. E totalizando, nós incluímos o resto a pagar, que ficou 48 milhões, sendo 34 milhões de recurso próprio, 13 milhões com recurso federal e 378 mil com recurso próprio da saúde. Esses foram os totais das despesas de 2014 com saúde no município. Fizemos uma pizza aqui só para a gente ter uma noção onde estão as nossas maiores despesas, né, que é obviamente com folha e prestadores conveniados, seguido de serviços e despesas de consumo. Essas nossas fontes de receita, a fonte de receita nossa, obviamente, a maior fonte é de recurso próprio, que é onde a gente paga, e depois seguido pelo recurso federal, e para alegria nossa já está aparecendo o Estado aí, porque em outras apresentações a gente nem conseguia enxergar o Estado. Então o Estado já aparece ali na nossa pizza com um percentual de 1,6%. Nós fazemos uma apresentação aqui dos convênios, né? Como é que nós pagamos os convênios. 357 milhões 738 mil em todos os prestadores. A Pascamp, 399 mil, somente federal. A PAI, 2 milhões 679 mil federal. Penido Burnier, 1 milhão 411 mil, recurso federal. A Fundação Síndrome de Down, 728 mil federal. A Maternidade de Campinas, 24 milhões 824, 22 milhões 300 federal, 2 milhões e 400 com recurso próprio. Hospital Beneficência Portuguesa, 7 milhões 485 mil, 6 milhões 199 com recurso federal, 450 mil recurso próprio e 836 mil recurso estadual. A Irmandade, 4 milhões, 1 milhão e 800 recurso federal, 594 mil próprio e 1 milhão 567 recurso estadual. No Cândido Ferreira, dos 57 milhões 691 mil, 40 milhões e 800 com recurso federal e 16 milhões e 800 com recurso próprio. Na PUC, 106 milhões 858 mil pagos no ano 2014, 97 milhões 756 com recurso federal, 9 milhões 102 com recurso próprio. A SPDM, 111 milhões 331 mil, 77 milhões 932 com recurso federal e 21 milhões 998 mil com recurso próprio e recursos estaduais 11 milhões e 400 mil.
Hospital Casa de Saúde, 3.893.000, 2.060.000 federal, 1.832.000 próprio. Grupo Vida, 507.173 recurso federal, 334 recurso próprio. A Casa da Criança Paralítica, 75.800 com recurso próprio. E o repasse para o Mário Gatti, dos 35.800.000, 33.379 recurso federal, 2.433 próprio e recurso. Aqui a gente é estadual, mas não é um recurso próprio que a Mário Gatti tem lá de 35 mil, mas que está contabilizado para a saúde, perfazendo então um total dos convênios de R$ 357.738.578. Seguindo então a Lei 141, né, a Emenda Constitucional 29, as despesas do município dividida pelas receitas constitucionais, nós atingimos então um valor de 26,02. A nossa lei orgânica preconiza 17% e a emenda 15%. Então, nós estamos aplicando quase 10% a mais do que estabelece o mínimo da aplicação no município. Esse é um quadro de como andamos, né? Aplicação em 2013 e 2014, então nós saímos do segundo quadrimestre de 25,08 para 26,02. Em 2013, 25,83. Em 2012, 27. Então, o município vem mantendo aí acima de 25% de aplicação nos últimos anos, né? Então, hoje estamos com 26,02, fechamos 2014. O nosso orçamento, nós fechamos 2014 aí com a evolução do orçamento para a saúde, desde o ano de 2000, ela é evidente. Nós fechamos 2014 com 1 bilhão e 73 milhões. Nosso inicial era 1 bilhão e 27 milhões. E nós iniciamos o orçamento de 2015 com 1 bilhão e 115 milhões. Esse orçamento ficou da seguinte maneira. Em 2014 era 703 milhões, nós fechamos início de 2014, 703. Fechamos com 722 e estamos orçamentados para 2015 774 milhões de recurso próprio. Recurso federal, nós iniciamos com 319, fechamos o ano com 319.900 e estamos projetado 318 milhões. Podemos refletir aí por que diminuiu. Na verdade, o recurso federal, como ele não vem aumentando, não adianta a gente pôr no orçamento um valor a maior e isso depois penaliza a gente na execução financeira. É preferível a gente ser mais coerente na elaboração do orçamento federal e à medida que, se conseguirmos avançar e aumentar os recursos federais, aí sim suplementar por excesso de arrecadação. O Estado, 3.342.000, fechamos com 28 milhões, veja que nós iniciamos exatamente isso que eu disse. Iniciamos o Estado com 3 milhões e fechamos com 28 milhões quando fechou o convênio da ampliação dos leitos. Então houve uma suplementação no Estado aí. E está previsto 21.600.000 em 2015. Por que menor? Porque o Estado, o convênio vence no meio do ano, entendo a renovação do convênio dos leitos do Estado, que o Dr. Carmen, a Secretaria está trabalhando para essa renovação, haverá uma suplementação de 15 milhões aí, porque o convênio prevê 30 milhões, o convênio do Estado. Então, seguramente teremos uma suplementação no Estado de 15 milhões em havendo e seguramente vamos trabalhar para ver, toda a nossa expectativa é essa, que haja a renovação do convênio de 30 milhões com algum adicional. No recurso próprio da saúde, 2.070.000, então essa é a nossa, como iniciamos o orçamento em 2014, 1 bilhão e 27, como fechamos o orçamento, a nossa maior suplementação foi no recurso Estado e no recurso próprio. E como nós iniciamos para 2015. Aqui você veja que a gente vem mantendo assim desde 2011, né, mantendo acima dos 25%.
já em 2008 já era acima, em 2010 que houve uma queda. A expectativa é que para 2016 esse percentual se mantenha ou até se eleve pela própria condução financeira que a gente vem imaginando. Então o município, para manter o serviço de saúde, deve ter que manter isso aí. A nossa luta, a luta da secretaria, vai ser com que os outros entes participem mais, principalmente o federal, que o Estado a gente tem conseguido alguma coisa, apesar de pouco, mas tem conseguido para pagamento de custeio. O nosso grande problema é o pagamento de custeio para a saúde. Ninguém quer pôr dinheiro em custeio. E é aí que é o nosso grande, que o município tem que cada vez mais, para manter o serviço, fazer os aportes de recursos. Então, a gente entende que o cenário para 2016 é um cenário que determina, direciona para que o gasto seja nesse percentual ou até acima. Aqui tem o telefone, nossos contatos, para qualquer dúvida que queiram fora aqui presente, nós estejamos esclarecendo. E, mais uma vez, eu quero agradecer a todos. Estou à disposição, vereador, para a continuidade. Agradeço, diretor. Quero cumprimentar aqui a presença também do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Paulo Mariante. E eu vou passar a palavra ao público aqui presente, caso alguém queira fazer uso da palavra, não sem antes passar aqui a palavra para os membros da mesa. Então, queria aqui primeiramente passar a palavra aos vereadores, Marcos Bernardelli, André Von Zuben, também ao chefe de gabinete da secretaria, caso queira fazer uso também, e depois, em seguida, ao público aqui presente. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Vinícius, líder de governo nessa casa, André Von Zuben. Na pessoa do Reinaldo, eu cumprimento todos os funcionários da Secretaria de Saúde. Cumprimentar o presidente do Conselho Municipal, Paulo Mariante. Meus senhores e minhas senhoras, bom dia. Reinaldo, eu, por coincidência até do destino, eu sou diretor da Casa da Criança Paralítica. E ontem nós recebemos uma notícia muito desagradável, que o governo federal vai estancar o repasse do SUS, sob o argumento de que o município tem condições de suportá-lo. E como a Casa da Criança, nós temos aqui os amigos dos surdos de Campinas, pais e amigos expedicionários de Campinas, síndrome de Down, temos Grupo Vida. Sobre esse argumento de que o município tem condições de suportar as despesas que são repassadas via SUS. No demonstrativo aqui orçamentário, nós vamos à tarde na secretaria para tirarmos essas dúvidas e essas informações se são realmente procedentes. Mas no demonstrativo aqui de orçamentário, nós temos uma noção de que a situação está num crescendo, no que diz respeito ao Estado, e com relação à União, num decrescendo. Se isso se consumar e nós formos carimbados aí com essa exclusão de repasse, o valor aqui é considerável. Somatória da PAI, síndrome de Down, Grupo Vida. Indago, vocês têm alguma informação já a respeito desse assunto? 2. A perspectiva de aumento do Estado é só através do convênio de leito ou terá alguma outra fonte?
Eu fico nessas duas indagações iniciais. Vereador, eu não tenho essa informação de que haverá cerceamento de repasses de convênios para entidades. Isso quem poderia responder é o Departamento de Gestão, que é o DGDO, aonde faz a gestão dos convênios. Agora, me causa estranheza, porque o convênio, a União, o Ministério da Saúde, ele repassa dinheiro, às vezes ele não quer atuar nesta ou naquela atividade de saúde. Então ele fala, olha, essa atividade de saúde eu não mando dinheiro para isso. Ele acha que é importante. Ele acha que é importante. Mas uma maneira de cortar o orçamento, que nós sabemos que a União está precisando fazer orçamento, está precisando de caixa, todos os problemas, é preocupante, porque uma das situações pode ser o corte de execução para determinadas atividades de saúde, não que ele não acha importante. Então ele diz assim, olha, para a atividade de APAE, eu não vou repassar mais dinheiro, porque por um motivo ou outro não vai poder mais. Então isso pode ocorrer, eu não tenho essa informação, senhor vereador, mas pode ocorrer. O que é preocupante, obviamente. Se isso acontecer e ele não... bom, eu não vou repassar para isso, mas eu vou aumentar os recursos para atenção básica, ou para vigilância, ou para assistência farmacêutica, e tudo bem. O problema é ele não aumentar o que repassa por blocos, né? Em tetos, e cortar aquilo que vem repassando. Isso é muito preocupante. Mas eu vou levar o caso, talvez à tarde, alguém do DGDO, para saber se tem alguma afirmação mais... Eu também estarei à tarde na prefeitura, porque a informação foi da própria diretoria. E como se trata de uma instituição que eu estou vinculado, é evidente que eu tenho que acreditar piamente no que estão dizendo. Claro. Das demais, eu estou fazendo aqui por analogia, porque se carimbarmos umas, talvez as demais serão carimbadas também. Mas se isso, ou vamos torcer que seja aí uma interpretação até equivocada de quem a recebeu, mas na hipótese de verdadeira, a consequência é complicada, porque... Nós temos instituições aqui que realmente necessitam e o município não tem condições de suprir essas... Eu vejo hoje o transporte das crianças com necessidades especiais, eu estou sendo obrigado a comparecer em juízo, tem 400 liminares sendo discutidas também, porque direcionava-se o transporte às crianças da rede, quando na realidade são essas instituições que conseguem suprir o que o Estado não tem condição de fazer. E a educação também a essas crianças é dada de forma adequada porque elas estão aptas para isso. Então são situações delicadíssimas. Então temos que aqui ficarmos atentos. Tá certo. A outra pergunta, vereador, era quanto ao convênio do Estado, se é somente para os pagamentos dos leitos, que na verdade não é pagamento do leito, agora é o custeio dos leitos, né? Em 2013 nós conseguimos, a secretaria conseguiu um recurso para implantação de novos leitos, e em 2014, então, foi para o custeio desses leitos, que são 30 milhões. É muito difícil pegar dinheiro do Estado para custeio. Na verdade, eu acho que o Dr. Carmo aí conseguiu uma proeza, porque o Estado ele não participa com o custeio. Ele participa com programas, com projetos. Está aqui a Silvia, que cuida de convênios, mas para custeio não tem. Tanto é que na DR7 é o primeiro convênio que tem nessa magnitude, nesse valor, para custeio. Então, conseguimos esse convênio, então eu acho que não vai ter mais custeio para outro, além desse que estamos. A nossa intenção é, ao renovar esse convênio, o Dr. Carmo já tem buscado, quer dizer que no primeiro foi 8 milhões e 400, esse segundo foi 30 milhões, que vence agora em julho, e a intenção da secretaria e do doutor é elevar um pouco isso, e tirando essa questão do apoio do Estado para custeio aos poucos, porque a gente não consegue, volto a dizer, vai ser um ano difícil para a federação, vai ser para o Estado também, para o Estado, e seguramente vai ser para o município. Seguramente vai ser um ano difícil para o município.
Gostaria de agradecer a presença do Marcos Ferreira, diretor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, e passar a palavra nesse momento ao vereador André Von Zuben. Bom dia a todos. Obrigado, presidente Vinícius Gratti. Saudar também o vice-líder de governo, Marcos Bernardelli, e na pessoa do Reinaldo, todos os servidores da saúde. Também gostaria de fazer uma menção especial ao presidente do Conselho, Mariante, que aqui está presente. Acho que é importante sempre termos essa participação efetiva do Conselho Municipal de Saúde. Antes de mais nada, dizer que o que a gente percebe numa análise geral dessa apresentação é de que a Prefeitura de Campinas ela vem aumentando os investimentos na área de saúde. Não só do ponto de vista percentual, porque ele é sempre em relação às receitas, então você pode ter alguma participação maior em percentual, mas não ter em valores absolutos. E o que a gente percebe é que em valores absolutos isso também vem aumentando, né? Você tem para 2004 aí a apresentação que chegou à casa de 722 milhões e estamos agora prevendo 774 inicialmente para 2015. Então, o que demonstra uma preocupação do município com dinheiro próprio, né, com receitas orçamentárias, investindo na saúde. E também podemos perceber, como já foi dito, um aumento aí significativo dos investimentos do Estado. Agora, o que me preocupa é essa queda de investimento do federal, que sempre foi um percentual, um valor efetivo importante, e a gente verifica ela em queda, e independente agora dessas perspectivas ruins aí para o orçamento da União, mas independente disso, ela já vinha apresentando uma estagnação e agora a possibilidade de decréscimo. Sobre isso, a pergunta seria se tem alguma explicação que justifique essa situação, porque eu imagino que nós deveríamos estar tendo um aumento, né? E até porque, normalmente, esse recurso ele é fruto das faturas que você emite contra o SUS, né? Quer dizer, nós não estamos emitindo fatura contra o SUS está limitando isso, nós não estamos recebendo. Então, eu queria um pouco entender esse aspecto dessa estagnação e agora até a possibilidade de recuo, claro que ainda como previsão. Essa seria uma pergunta. E a segunda pergunta diz respeito aos investimentos na área, principalmente com reforma das unidades, né, de saúde, que muitas estão precisando, como que foi esse desempenho esse ano e se tem perspectiva efetiva de avançarmos para 2015, não só a reforma, é claro, mas também da construção, porque tem unidades aí em construção, outras previstas para serem iniciadas. Então, eu queria também uma palavra a respeito dos investimentos na área de construção e reforma de unidades de saúde, tendo em vista que muitas estão numa situação muito crítica e precisam urgentemente de reformas. E outras, a população carece de unidades, precisamos expandir a nossa rede. Então, seriam essas duas perguntas, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Retorno a palavra, então, ao Reinaldo. Eu queria agradecer a presença do Mariante aqui. Eu não fiz, viu, Mariante? Muito obrigado. Vereador, o orçamento da União, veja que nós começamos com 319 milhões e tivemos um aumento suplementar quase de 900 mil. Foi o que estava previsto para 2014 no fechamento. Mas como a gente construiu o orçamento no final do ano passado, né, então os 318 milhões, 18 milhões, ele é um número que nós não achamos por bem não imaginar que fosse um valor maior e aguardar realmente a execução financeira da União para suplementar. Mas veja que como é que se dá o orçamento, os repasses. Esses repasses aqui não estão vinculados ao gasto. Na verdade, a União repassa, por exemplo, para atenção básica, 49 milhões. Então, ela repassa 25 milhões e 600 em gastos
PAB fixo, e esse gasto é para gastar com custeio nas unidades de saúde. Ela vai repassar esse valor. Eventualmente, ela tem um aumento durante o ano do repasse. Ele não está lá vinculado ao gasto ou à prestação de conta. Ele repassa esse valor e, à medida que nós vamos executando financeiramente, nós vamos indicando despesa até esse montante. E para os programas variáveis, que é Agência Comunitária de Saúde, Programa da Saúde da Família, Atenção Bucal, mais 23 milhões. E assim para todos os demais blocos de receita. Então, ele faz o repasse. Normalmente o teto, por exemplo, o teto da média e alta complexidade é 198 milhões. Nós recebemos por volta de 17 milhões por mês para pagar. Vocês imaginam que isso seria o valor para pagar somente os hospitais. Nós executamos mais que isso para os hospitais, né? Mais do que os 198 milhões. E SAMU e os programas. Então, na verdade, respondendo a sua primeira pergunta, a União é meio fixa. O que nós não estamos conseguindo que a União entenda é que esse valor que ela repassa é muito menor do que o município gasta. Então, ela repassa, por exemplo, 49 milhões para as unidades básicas de saúde, e esse valor, veja bem, 49 milhões não paga. Se a gente pegar as despesas que a gente gasta com a folha de pagamento só, porque esse aí é para pagar custeio. Custeio é folha, é insumos, é consumo, é contratos, é muito pouco. Então, o que se entende é assim, um maior financiamento da União para a saúde, de forma que não penalize tanto os municípios que têm que, para cumprir todas as necessidades de saúde dos municípios, que tenha que pôr cada vez mais. Vou dar um exemplo. Eu debato muito isso, a minha área financeira na saúde, e vem lá o programa, saiu um programa, aí o Ministério para os municípios se habilitar para um determinado programa. Tá bom, quanto o governo quanto o Ministério vai pagar? Ele vai pagar 100 mil reais por mês, maravilha. Aí vamos pegar o detalhamento para cumprir aquele programa. Aí você tem que pôr tanto de RH, esse equipamento, tal. Aí, para cumprir aqueles 100 mil, o município tem que pôr mais 200. Então, ele entende, a União faz para o município, você vai lá. Então, se você entrar em todos os programas, onera demasiadamente o município. Então, você entra num programa onde que a União põe 100, mas ela exige, em contrapartida, para cumprir aquele programa, você tem que pôr mais 200. Então, é nessa composição que se dá à saúde que eu acho que há uma grande luta para tentar mudar. E outra coisa, os recursos, eles são totalmente vinculados. Eu não posso gastar daqui e ali naquele programa. Se você gasta, vem o DenaSUS, você tem que devolver o dinheiro para o fundo municipal porque não gastou. Aonde está a gestão plena do município? Onde está a gestão plena do município para que ele realmente receba o dinheiro e ele, através dos seus órgãos de controle, através de todos, defina no que é prioridade de gasto? Então, eu acho que há uma construção aí, vereador, no que diz respeito a essa questão. A segunda questão das reformas, o investimento foi pouco, mas nós caminhamos esse ano para dar condição para que 2015 saia do papel e dos projetos e das contratações as reformas que seguramente esse ano sairão. O Marcos está aqui. Então, 2013, apesar de estar pouco, o valor foi pouco, mas foi um ano de construção para que 2015 realmente saia do papel as inúmeras obras, tanto do próprio governo, quanto dos convênios que os recursos estavam, que nós tivemos que desembaraçar a questão jurídica, contratual, processual, para que põe em prática. Então, talvez o Marcos possa dar um detalhamento aqui para nós de quais são as obras que estão aí encaminhadas. Qual é a perspectiva, diretor Marcos, a esse respeito? O que nós já realizamos, o que temos para realizar esse ano e também o ano que vem? Bom dia a todos. Como o Reinaldo colocou, o ano de 2014, 2013, nós construímos um cenário bastante promissor no que diz respeito à manutenção e construções novas para a área da saúde. Muito bem.
É importante destacar que, anteriormente a este governo, no mínimo há 8 anos, as nossas unidades básicas de saúde não sofreram nenhuma intervenção no que diz respeito à manutenção. Que fique isso registrado. No entanto, durante esse governo, nós já realizamos a reforma, a manutenção em 20 unidades. Nós temos aqui uma projeção para esse ano de uma manutenção plena em todos os distritos. Enfrentamos as dificuldades de ter empresas para fazer a manutenção. Hoje nós temos a cobertura para um distrito. O governo trabalhando em 2014, temos um certame para ter a contemplação para a manutenção das unidades para mais 4 distritos esse ano. Então nós teremos a manutenção e aí sim conseguiremos fazer um cronograma de manutenção, elencando as prioridades de maior necessidade das unidades para a manutenção de todas as unidades a partir desse ano. Temos também a entrega, neste mês de março, o governo vai entregar uma base descentralizada do SAMU na região do Campo Grande. Nós vamos entregar uma farmácia popular nova no centro da cidade. Nós vamos entregar este mês ainda o PA São José, uma manutenção plena de altíssima qualidade para atender melhor a população do Distrito Sul. Nós temos ainda o Centro de Saúde Santa Bárbara, que será entregue, se não no final de março, mas na primeira quinzena de abril, também 100% reformado. Temos também, através do governo, um convênio com o governo do Estado, o programa do Renova SUS, a construção de o início de 5 novas unidades a partir de setembro deste ano, com finalização dessas obras para 2016. Temos também, o prefeito homologou a ordem de serviço, no final de semana passada, a construção do Centro de Saúde Osiel. Então, isso é uma demonstração do esforço, do trabalho que essa administração assumiu, uma rede de saúde precisando e muito carente de necessidades, e contemplando isso, caminhando junto com isso, a ampla a contemplação de contratação de médicos, de todos os outros técnicos da área. Então, fica o registro que esse governo trabalha sério. Nós, a Secretaria da Saúde, estamos comprometidos com todos os anseios da população, do plano de governo. Então, vereador, esse é o relato que eu gostaria, o registro para fazer aqui para essa casa. Obrigado. Eu gostaria, então, de agradecer ao diretor as palavras. Muito obrigado, diretor. Eu gostaria de, então, dando continuidade, dando sequência aqui nos trabalhos, passar, então, a palavra ao doutor Edson. Bom dia a todos. Só para reafirmar, o nosso trabalho tem sido gradativo e nós estamos trabalhando com financiamento. Essa questão do financiamento é uma questão central, acho que para a gente conseguir chegar nos objetivos que a gente pretende. Então, é uma construção do SUS municipal que depende muito dessa questão da linha de financiamento, né? E que o financiamento também, nós tenhamos condições de manter a nossa rede com pessoas chamando, nós estamos convocando vários trabalhadores, e que também tenha recurso para a gente conseguir cuidar da infraestrutura permanentemente. Então, é só dizer do nosso trabalho, de toda a equipe da Secretaria, a busca, né, como o Reinaldo já falou, de mais investimentos do Estado e do nível federal, com essa preocupação que já foi colocada aqui. Então, a gente pretende e desejamos, vamos ter um ano aí difícil no sentido da questão de finanças, mas nós estamos aqui trabalhando incessantemente para cumprir o plano que a gente traçou e a gente vai continuar nessa linha. Então, eu só queria fazer esse registro e estamos à disposição também para qualquer dúvida que aconteça nesse momento. Obrigado pela palavra. Queria
abrir a palavra, mas eu queria também, antes de passar a palavra, questionar se o presidente do Conselho quiser fazer uso da palavra. Paulo Mariante, já vou passar a palavra então para você. Se você pudesse posicionar no nosso ponto de apoio ali, eu fico muito grato. Muito obrigado. Bom dia, senhores vereadores, vereador Vinícius Gratti, vereador André Von Zuben, vereador Marcos Bernardelli. Também cumprimento aqui os representantes da gestão da Secretaria Municipal de Saúde, o doutor Edson, o Reinaldo, também outros aqui presentes, o Agnaldo, o Marcos, e todas as pessoas aqui presentes. Nosso conselho, na reunião ordinária do dia 25 de março, estará cumprindo o seu papel legal de apreciação da prestação de contas e do relatório quadrimestral de gestão, e nós nos comprometemos desde já a encaminhar posteriormente aqui à Comissão de Política Social e Saúde da Câmara, e a instituição como um todo, o conjunto das deliberações a respeito tanto do relatório quadrimestral de gestão quanto da prestação de contas. Inicialmente, queria registrar aqui uma posição, e não são, até porque não é cabível expressar posições pessoais, eu trago aqui posições que são do Conselho Municipal de Saúde e, acima de nós, inclusive, do Conselho, das conferências de saúde. De longa data, as conferências vêm defendendo a ampliação dos recursos federais. Nós temos um questionamento, uma posição muito crítica em relação à maneira, inclusive, como a Emenda Constitucional 29 foi regulamentada. O nosso Conselho se posicionou, por moção, inclusive, de forma crítica, em repúdio à maneira como isso aconteceu, porque, de certa forma, se manteve o que já acontece, possivelmente, o Edson, que aqui a gente não vai falar da idade, mas o tempo de militância, todos nós sabemos que desde que o SUS foi criado, infelizmente, sempre a carga maior de encargo financeiro ficou sobre os municípios. Isso, lamentavelmente, não se avançou nesse sentido. Nós temos esse ano a 15ª Conferência Nacional de Saúde. A nossa disposição, a partir de Campinas, é de reforçar esse questionamento e exigir que essa política seja alterada, inclusive porque, de certa maneira, nos fragiliza como militantes do SUS, todos nós, trabalhadores, usuários, gestores, sejamos conselheiros ou não, o fato de que município e Estado têm definição percentual específica de recursos para a saúde e a União não tem. Isso é grave. Isso é grave e nós temos que continuar essa luta, é nossa obrigação. E o Conselho não poderia deixar de mencionar essa questão. Em relação aos recursos federais, o que me parece, entretanto, que seria importante, aqui é uma dúvida, talvez, ou pelo menos uma reflexão, pelo menos parte desses recursos, eles têm passado por uma dificuldade no encaminhamento aqui do próprio município. Eu cito o caso, e aí, como temos aqui um vereador que tem uma trajetória aí muito importante, combativa na luta sindical, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, e o André sabe o quanto é importante o Sereste. O Sereste existe antes do SUS. Isso já não é suficiente para dizer o quanto ele é importante. Ele foi, inclusive, fruto de uma luta dos próprios sindicatos, não foi presentinho de governo bondoso nenhum, foi resultado desse processo. E nós tivemos, ao longo de um período, aí, em torno de 1 ano e meio, talvez, uma dificuldade com os recursos do Sereste, que acabaram não sendo utilizados por uma dificuldade na instância municipal e, consequentemente, esse recurso acabou sendo perdido, no sentido da aplicação efetiva, né? Porque é importante falar, o recurso liquidado, que é esse mencionado aqui, é o que vale, é o dinheiro de fato despendido. Recurso, orçamento previsto, a gente sabe que é sempre uma expectativa que por vezes se confirma ou não, né? Mas houve, por exemplo, nesse caso do Sereste, uma perda de recursos e existe, segundo já em análises anteriores de prestações de contas, outras situações desse tipo. Então, acho importante, não no sentido disso enfraquecer a nossa luta, exigindo que o governo federal faça a sua parte. Isso todos nós temos que fazer. É nossa obrigação, até porque,
se nós observarmos o mínimo que é previsto constitucionalmente por município, e o que Campinas, e não só Campinas, o Edson e outras pessoas que têm contato com COSENS, o Conselho de Secretários, sabe que hoje é raríssimo o município que fica limitado ao gasto de 15%. A grande maioria vai muito além disso. Então, acho que era importante, por um lado, nós reafirmarmos, o nosso Conselho é absolutamente comprometido com a defesa dessa posição. O governo federal tem, sim, que ampliar o recurso, e nós temos que garantir, e acho que a Câmara aqui, como esse espaço de um dos pilares, né, da nossa democracia, da nossa república, é importante esse pronunciamento no sentido de garantia desses recursos federais e com a definição do percentual. Nós, como movimento social e conselhos, continuamos exigindo isso. Essa é uma questão. E em relação a... E, portanto, acho que, além da reafirmação dessa necessidade, seria necessário uma identificação mais detalhada em relação aos recursos, daquilo que é ou não repassado em função de uma eventual providência administrativa feita ou não feita. Eu acho que isso nos ajudaria bastante a ter uma noção mais adequada das responsabilidades. Para nós, do Conselho, recentemente o Conselho se pronunciou de maneira contundente em relação ao que foi feito em nível federal sobre o capital estrangeiro na saúde. É a posição nossa, e há quem defenda, mas a posição do Conselho é uma posição contrária, e nós nos posicionamos de forma crítica. Alguém poderia dizer, mas o Conselho Municipal em relação ao governo federal, o SUS é uma coisa só. Ele tem tripartição de responsabilidades na esfera federativa, mas nós não abrimos mão de nos posicionar, como, inúmeras vezes, questionamos a razão desse recurso estadual também ser tão baixo. Então, a nossa obrigação é exercer. O controle social é para ser crítico, e esse é o nosso papel. E finalizando... Mariante, me permite só, corroborando o que você está falando, recentemente a educação conseguiu garantir um percentual de 10% lá, eu acho que nessa mesma linha... Exatamente. Inclusive, por essa razão, nós achamos que não é nenhuma exigência absurda, é algo razoável. Se, inclusive, eu não tenho dúvida que boa parte dos nossos militantes, quando nós falamos militantes, gestores, como o caso do Edson, que também é um trabalhador da saúde, todos nós somos militantes do SUS, gestores, trabalhadores, usuários. Com certeza nós gostaríamos de um percentual maior, que é a necessidade. É preciso que se entenda, e talvez esse é um dos grandes debates, não há possibilidade de uma saúde pública de qualidade sem um montante orçamentário adequado. Existem questões na gestão que têm que ser resolvidas, as dificuldades, os impasses burocráticos, questões que é preciso aprimorar, com certeza, mas nós não podemos jamais, sob esse argumento da gestão, esconder que o recurso é insuficiente, sim. O SUS é absolutamente possível, desde que o poder público, em todos os seus níveis, assuma essas responsabilidades e não fique fazendo um jogo de stick puxa na definição daquilo que é vital para o nosso povo. E a última questão, aproveitando que o Marcos colocou algumas informações sobre a questão de manutenção, que eu acho que são muito importantes, é oportuno que... Aliás, ainda antes, aproveitando, o vereador Bernadelli colocou aqui uma questão muito importante. Nós, no Conselho, temos nos esforçado ao máximo, inclusive agilizando pautas extraordinárias para aprovação dos convênios dessas entidades prestadoras, e sabemos da importância do serviço, do trabalho que é feito. Então, desde já, a partir dessa informação, vou propor à nossa executiva, antes ainda da próxima reunião, que nós oficiemos o Conselho Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde para, de fato, que não acontecer esse tipo de redução. Essas entidades são vitais para o trabalho que é feito pelo Sistema Único de Saúde aqui. Só uma parte, Paulo, eu acabei de receber uma documentação, mas não está aqui. Eu estou tentando chegar via e-mail o comunicado que chegou lá na Casa da Criança para poder, pelo menos, e aí já te entrego em mãos, mas que é fato. Perfeito. Eu acho que nós devemos nos posicionar em contrariedade a isso. Não é uma situação aí, por mais que se diga em relação ao eventual aperto fiscal, as políticas de saúde, e essas entidades, inclusive, é importante registrar, que elas fazem muitas vezes um trabalho que para algumas pessoas, porque para muitas pessoas parece que saúde é o leito, é o consultório médico, saúde é muito mais amplo. A saúde envolve um conjunto de questões que não se limitam àquilo que a gente trabalha muitas vezes na perspectiva da medicalização e a questão ambulatorial. Então, queria também reforçar que nós, como Conselho, vamos encaminhar essa questão, porque sabemos da importância desse serviço. Por último, em relação a, aproveitando que Marcos, do Departamento Administrativo, colocou a questão da manutenção, inicialmente eu queria, se ele pudesse depois esclarecer,
A previsão dessas unidades pelo RenovaSUS entre 2015 e 2016 especificasse quais são essas unidades, em que regiões e bairros elas ficam, né? E ainda uma outra questão. Eu acredito que a nossa obrigação, como controle social, como conselho e todos, né, cidadãos e cidadãs, é de acompanhar e tentar, da melhor maneira possível, fiscalizar o exercício da atividade pública. Então, a afirmação de que nós ficamos 8 anos, nós podemos ter olhares diversos sobre os 8 anos de gestão anterior ao atual governo, isso aí é um juízo de valor que cada um faz, não cabe a mim, como presidente do Conselho, entrar nessa seara, mas 8 anos sem qualquer manutenção me parece que é algo muito grave e, considerando, pelo menos, militante da saúde, todo usuário do SUS, como eu sou, tem que ser permanentemente. Mas conselheiro, eu sou pelo menos desde o começo de 2011, não na condição de presidente, mas de membro do Conselho. E me recordo, em vários momentos de prestações de contas do Conselho, a previsão, inclusive nos relatórios, de atividade de manutenção. Então, quero desde já também colocar que no Conselho a gente vai tentar levantar essa informação de forma mais adequada, porque ou no momento da prestação de contas nos foi passada alguma informação que não era verdadeira, ou, quer dizer, há alguma questão aí que nós precisamos, pelo menos nesse período de 2011 para cá, embora como Conselho a gente vai ter que levantar o período inteiro, né, de 2005 até 2012, porque de fato é inadmissível que durante 8 anos não se faça um serviço de manutenção como deveria e que isso crie uma situação tão lastimável para unidades básicas e outros equipamentos. Nós sabemos disso, não são raras as situações em que pessoas, conselheiros locais, vão às reuniões do Conselho, ou quando nós visitamos essas unidades, ou quando antes mesmo de visitar, e as pessoas relatam parede rachada, telhado com buraco e coisas do gênero. Então, acho que essa também é uma questão importante, embora a prestação de contas e o RQG não tenham esse foco, acho que a informação do diretor do Departamento Administrativo é muito relevante, feita aqui no espaço público, na Casa do Povo, no Legislativo, e o Conselho também vai tomar suas providências em relação a isso, porque é muito grave. Eu agradeço e assim que nós tivermos a nossa reunião do Conselho e a deliberação, nós pretendemos encaminhar a ata dessa deliberação o mais rápido possível para a publicação no Diário Oficial, traremos por ofício aqui à Câmara Municipal, que é nós construímos a democracia com a democracia representativa e a democracia participativa. O Legislativo, o Conselho Municipal tem papéis complementares nesse sentido, a gente agradece aqui a oportunidade. Muito obrigado. Acho que não, eu queria responder para ele do Sereste. Eu vou só responder do Sereste, depois eu passo. O Mariante iniciou a fala dizendo, né, da questão do gasto com o Sereste, que a gente precisa olhar, vir recurso e não executar adequadamente. Eu queria só fazer, eu acho que é um bom momento para a gente, o recurso vem, por exemplo, o recurso do Sereste, ele vem dentro do bloco da média e alta complexidade. Então ele tem lá uma caixinha que recebe 30 mil por mês. Esse 30 mil por mês, ele é gasto, ele é para gastar de acordo com a portaria, com custeio do Sereste. Custeio é folha de pagamento, material de consumo, algum contrato, por exemplo, aluguel, combustível. Tudo isso no Sereste é executado. Ele é executado. E isso foi demonstrado na auditoria do DenaSUS. Só que ele não é executado dentro da dotação orçamentária federal. Ao gastar esse gasto, eu teria que aqui contabilizar, e por isso eu pus essa tela, no federal. Ocorre que, se eu vou fazer folha de pagamento, eu não tenho contabilmente um sistema montado na Prefeitura de Campinas para executar, por exemplo, a folha de pagamento. Parte vai ser 30 mil. Quanto que eu vou pagar dos 30 mil? A folha de pagamento do Sereste é muito mais. O gasto de custeio com o Sereste demonstrado para o DenaSUS é mais de 150 mil por mês, entre folha de pagamento e custeio. E custeio com insumos e consumo. Só que quem paga isso? O município. Porque contabilmente você não tem instrumento que vá pagar. Por exemplo, o DA compra material de consumo, caneta, bloco, tá?
não dá para, dentro daquele contrato feito com determinada empresa para fornecer, debitar R$5.000, que é o custo do Sereste. Nós demonstramos isso para o DenaSUS. E é aí que eu entro, que a União, aonde está a autonomia para um ente poder ter a gestão plena do recurso? Apesar de você demonstrar como você não contabilizou na conta e lá na lei que diz da movimentação entre blocos, você pode usar o recurso dentro do mesmo bloco. E de vez de nós usarmos o recurso contabilmente para pagamento do Sereste, não que não pagamos, pagamos com recurso próprio, pagamos hospitais que é dentro do mesmo bloco. Mesmo assim, o DenaSUS veio aqui e determinou, numa auditoria, que a prefeitura, né, o Tesouro, fizesse um depósito do valor no fundo municipal. Consequentemente, esse valor saiu da prefeitura, depositou e gastamos com saúde. Ou seja, a prefeitura foi penalizada, o município foi penalizado 2 vezes. Ele pagou o custeio, porque um valor de um programa tão baixo não dá para contabilmente ter um direcionamento. Teríamos que mudar toda a contabilidade da prefeitura, e eu acho que isso vai ser um momento que nós vamos ter que discutir isso muito duramente com a área de finanças, porque o CIOPS já preconiza alguns gastos de acordo com os programas, mas o CIOPS, a prefeitura, a contabilidade da prefeitura e o sistema do SIM da prefeitura ainda não está adaptado ao sistema do CIOPS. E não é na nossa prefeitura. De 99,9% da prefeitura do... Certo, Silvia? Você que é a que faz o CIOPS. É a que faz... Então, nós temos um caminho. Primeiro, de que estejamos melhorando o nosso sistema de informação, tanto da prefeitura, que a prefeitura também, essa casa tem nos ajudado muito nas questões da saúde, e aqui eu agradeço a essa casa em todas as questões, mas que também tenhamos um caminho para trabalhar dentro da prefeitura na questão sistêmica, para que a gente cada vez mais possa mostrar para o SUS como é que nós gastamos, porque senão a gente gasta muito mais, não consegue contabilizar de uma forma adequada, aí vem uma auditoria e fala, não, você vai devolver. Tudo bem que sai da prefeitura, entra para o fundo e nós gastamos na saúde. Mas você penaliza 2 vezes a prefeitura, as prefeituras, por uma questão técnica que não é tão simples de solucionar assim. Então, só respondendo que o gasto com o Sereste foi feito sim. Obrigado. Vou passar a palavra aqui para o doutor Edson, mas não sem antes anunciar aqui a presença do nobre vereador Paulo Búfalo. Obrigado pela presença. Só queria, no sentido de esclarecer, quem está ouvindo, a questão das manutenções, o Marcos colocou, acho que ele pode até complementar, mas nós temos uma complexidade na rede, nós temos aproximadamente 100 equipamentos, aí, mais ou menos, aproximadamente, entre unidade básica, projetos que ao longo dos anos, né, nessa implementação do SUS, projetos muito diferentes, unidades de pequeno porte, médio porte, de complexidade, de arquitetura muito diferentes. Então, para a questão do reparo e da manutenção, isso traz um problema para a gente fazer isso de uma maneira preventiva até. Nós estamos caminhando a proposta de ter equipes de manutenção descentralizadas, que é isso que o Marcos colocou, isso avança no processo, porque o próprio distrito, que tem 10 unidades, 15 unidades, ele vai conseguir priorizar essas ações. Então, a gente tem projetos diferentes e temos uma equipe que dá conta desse parque de aproximadamente 100 unidades. Então, acho que o Marcos vai complementar. Foram, ao longo dos anos, feitos realmente alguns reparos, algumas adequações com empresas anteriores, mas que rapidamente, por questões até estruturais, aí acabaram prejudicando. Então, se você não repara um telhado em tempo hábil, você vira uma mancha pequena, vira um problema de ter que trocar o telhado inteiro. Então, essa proposta de ampliação, isso que o Marcos colocou, de ter equipes de manutenção, e hoje o Distrito Sul já tem uma equipe fazendo isso, demonstra que a gente está procurando atender preventivamente os problemas. Eu acho que isso vai melhorar ao longo do tempo a nossa ambiência, o ambiente de trabalho para os trabalhadores, isso a gente está buscando isso com as equipes. Eu acho que o Marcos vai complementar um pouco mais. Como estava
disse inicialmente, nós temos um universo de 64 unidades básicas de saúde. E, presidente Mariante, se houve alguma manutenção nesse período que eu falei, foi muito discreto, porque nós encontramos um cenário, no que diz respeito à manutenção, muito carente, com as suas adversidades estruturais, como o Edson colocou, e o grande desafio dessa secretaria é colocar essas unidades em condições mínimas de assistência, condições mínimas de trabalho para quem está lá na unidade prestando assistência, atendimento médico e tudo mais. Então, o nosso desafio é esse. Nós temos um plano de negócio para a área de manutenção. Nós descentralizamos em 3 regiões, contemplando 2 distritos cada região. Como eu disse inicialmente, nós temos hoje manutenção para o Distrito Sul. No dia 25 de março deste ano, nós temos o certame já finalizando ele nessa data para os outros 2 regiões, contemplando os 4 distritos. E aí sim nós teremos condições aí de fazer um levantamento atualizado das necessidades de manutenção dessas unidades e conseguir aí até o final do ano a gente potencializar a nossa manutenção, colocando elas em patamares decentes, dignos, que a cidade de Campinas merece. E para responder o questionamento, o presidente Mariante e demais membros da mesa, o Programa de Governo do Estado, Renova SUS, é um pacote de investimentos do Governo do Estado para o Estado de São Paulo, e Campinas foi contemplado. Nós somos contemplados com 6 construções novas entre ampliações e reformas. O Governo do Estado inicia em setembro, em agosto desse ano, a fundação e a execução das construções novas, que seguem a construção do CS Santos Dumont, que é o antigo Centro de Saúde Itatinga, o Satélite Íris, Nova América. O Osiel, ele estava incluso, e é importante destacar não só o porquê que ele saiu do Renova SUS. Diante da necessidade de atendimento e assistência naquela região, que nós temos 2 centros de saúde, o Osiel, Monte Cristo e o módulo de odonto. Essa administração, com um olhar mais refinado e técnico, optou por uma outra alternativa que antecipasse a construção dessa unidade. Então, ela saiu do Renova SUS, entrou com um ataque, um plano de ação do governo para que não se estendesse mais a construção desse centro de saúde que vem se arrastando há anos. Então, a administração tomou como prioridade e tomou as providências para que isso acontecesse. E para o lugar da construção do Osiel no programa Renova SUS, nós colocamos o Perseu Leite de Barros, e ainda temos o DIC 6 e uma construção numa nova área do Satélite Íris 2, que foi oriunda de uma solicitação, de um levantamento de necessidades do vereador Gilberto Vermelho, e que está assim, fazendo todo o esforço para incluir essa obra no programa do governo do Estado. Então, em linhas gerais, eu quero dizer que a administração e nós, a Secretaria de Saúde, não estamos medindo esforços. Volto a dizer, não é só a questão física de manutenção, mas sim há todo um contexto de recursos humanos, que o Aguinaldo trabalha duramente para manter o número mínimo de médicos e técnicos, o nosso pessoal de custeio, o Reinaldo controlando as contas na ponta do lápis, enfim, para busca do bem comum, que é uma boa assistência digna que Campinas merece. Obrigado. Questiono se o vereador Paulo Búfalo queira fazer uso da palavra. Também, se mais alguém presente aqui no público quiser fazer uso. Não mais. Pergunto se alguém da mesa queira fazer alguma consideração. Bom, então nós vamos caminhando então para o encerramento dessa audiência pública, já cumprimentando mais uma vez a presença de todos, cumprimentar o
a pessoa do vereador Gilberto Vermelho, que preside essa comissão, que me pediu para que eu estivesse aqui hoje representando, eu que sou suplente da nobre vereadora Neuza do São João. Cumprimentar aqui o Dr. Edson Martins, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, o Reinaldo, pela apresentação e pela presença, muito obrigado. Os nobres vereadores Marcos Bernardelli, André Von Zuben e Paulo Búfalo, que participaram aqui conosco. Também o Marcos Ferreira, diretor administrativo, e o Aguinaldo, diretor de RH da Secretaria de Saúde. Cumprimentar a todos os representantes de vereadores aqui presentes e já citados. Agradecer à TV Câmara pela transmissão ao vivo dessa audiência pública, bem como a todos os funcionários aqui da casa. Muito obrigado a todos e eu declaro encerrada a presente audiência, terceira audiência pública deste ano. Muito obrigado. Nós encerramos agora a transmissão da audiência pública que apresentou a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde. Continue agora com a nossa programação normal.